Olá, você está no canal Queen of Fire e hoje eu trouxe a leitura para o signo de Touro. Vamos saber o que está por vir na segunda quinzena do mês de outubro ou então os próximos 15 dias depois de você ver esse vídeo. Então, para isso eu sempre peço, mentalize, se concentrem aí nas situações das quais gostaria de saber, para ver se as informações batem, fazem sentido para sua realidade. Mas se não for o caso, não force, pois são leituras coletivas. Tudo bem? Então vamos iniciar. Qual a mensagem predominante para os taurinos aí para os próximos 15 dias, signo de Touro? Você quer ser uma rainha. Difícil essa carta sair. Né? Declarando liberdade, passando num teste. Vamos ler a descrição melhor. Então, você quer ser uma rainha. Vamos lá. Então, falando aí que você talvez esteja querendo mudar aí a sua vida, tomando decisões por si mesmo, e fazendo coisas, seguindo regras ou quebrando aí barreiras que façam sentido para você, que funcionem, declarando a sua independência, se tornando poderoso e influente, querendo abraçar todo o seu potencial. Então, é aquela pessoa que está em busca de ser reconhecido, mas também fazer a diferença, né? Fazer a diferença. Tá? Com esse espírito de ação. E no lado reverso é uma pessoa que tem medo desse seu poder, prefere dizer o quê? Esperar que os outros decidam, as pessoas digam, né, o que é melhor para você, decidam. E ver seu poder como uma influência que corrompe. Então, eu tenho medo da falha, de se comprometer. Eu acho que, então, trouxe uma questão sobre isso. É um momento de se comprometer com alguma coisa aí na sua vida. E qual é a energia que você está vibrando? É a aceitação sobre isso? É a busca por agir, assumir essas responsabilidades, fazer por onde? Ou uma pessoa que foge ali por insegurança, o medo da falha? E aí prefere ficar, se resguardar? Vamos ver melhor, então. Signo de Touro. Signo de Touro, que está por vir. Sete de espadas. Cinco de espadas. Quatro de espadas. Sete de ouros. Oito de ouros. O eremita. Cinco de copas. Sacerdotisa. Falei duas situações aqui, né? Energia. A pessoa que está com essa energia de ação, acredito que não. Justamente o lado tem que ser trabalhado. Falei aí sobre o medo, talvez, da falha. A pessoa que se questiona, às vezes ali se omite, fala, deixa que decida por mim, sabe? Não quer se comprometer, porque acha que sobrecarrega. É algo que sobrecarrega. Possa ser. Aqui eu acho que traz questões mais ligadas, assim, à parte, podendo ser profissional, né? Prática, mas aí vamos adaptar. Então, o sete de espadas abre o jogo, a carta do sneak, muitas cartas do naipe de espadas, né? Em seguida, assim, logo no início, três cartas, duas do naipe de ouros, uma do copas e dois arcanos maiores. Então, nenhuma figura da corte. Então, pode ser muito mais relacionado, sim, a uma questão de autossabotagem, tá? Então, como eu disse, dessa questão, talvez de lidar aí com as situações, de enfrentar.
O Sete de Espadas, então, é a carta de alguém que age pelas sombras, age ali escondido, situações ali que traz essa, como vamos dizer, desconfiança ou ali, né, não tem uma clareza. E aqui está acompanhado outro, 5 de espadas. A imagem eu acho que já disse. É alguém ali que tem medo de sair perdendo, sair humilhado numa situação. Então, o que, que é aqui? Desde o início, a energia lá pediu para. Falou sobre essa questão da necessidade de enfrentar, de tomar sua posição, para agir por onde, não ficar ali se omitindo. E aqui, o Sete de Espadas, como eu disse, como traz uma questão, né, que pode ser de fato situações aí escusas que estão ali, ocultas, melhor, que traz uma sensação ali de medo de ser descoberto, né? Pode ser questões aqui, medo de descoberta, ou mesmo insegurança de não conseguir. E isso pode ser, sim, de fato, uma situação que não seja muito legal, uma ação que você esteja vivenciando, ou mesmo uma autossabotagem com esses pensamentos, como eu disse. Tá? Então, o 5 de espadas, ele fala de uma vitória sem glória. E aqui a gente tem a carta do ladrão. Então, pode ser alguma coisa também, de fato, literalmente, que esteja relacionada a um comportamento que não é ali positivo e que traz uma questão ali de alguém que sabe que sai numa situação que não traz glória. Né? Para outras questões, como eu disse, é o medo, a autossabotagem, talvez de que você já se derrota, o que for ali, com medo de agir, com medo de sair por baixo, né? Ou mesmo lida com pessoas ali que sente, como essa carta a gente interpreta a imagem aqui, alguém que se sente oprimido. Então, talvez seja tudo isso. Mas vamos ressaltar que, no exemplo, falar a carta aí, o naipe de espadas está ligado à mente. Então, muitas das vezes são situações que a gente cria na nossa mente, tá? Ou amplifica. Então, atenção com relação a isso. Que aqui vai trazer uma sensação de dúvida, de insegurança e que a necessidade de trabalhar ou de omissão. O 4 de espadas é uma carta de cura. Depois do sofrimento intenso, então eu vou me restabelecer, é um momento de pausa, de me reestruturar. E aqui traz demora, um processo de lentidão, então não vejo nada nesse período que tem ações. Né? Talvez sejam pensamentos ou essa mesma escolha de ficar se omitindo que traz aqui uma estagnação nesse período aqui. É um momento de trabalho, eu vou continuar ali no posicionamento, como eu disse, de alguém talvez que se omita. Tá? O 7 de ouros vem trazendo um momento de colheita. Colheita depois do plantio, que é lento. Mas nessa imagem a gente vê algo ofertado e a pessoa se questionando. Então talvez aqui o que seja ofertado traz insegurança mesmo, traz uma necessidade de reflexão ou pensamentos aí que faz com que fique em dúvida do que é ofertado. Pode ser de fato literalmente isso, tá? Mas é um momento talvez de pausa, de se reestruturar, de alguém que não está com ações, né, de ação aqui. Que o 8 de ouros vem a carta do esforço dedicado, a carta do trabalho e com ermita, de alguém que se fica recluso, que se afasta para buscar aí o melhor posicionamento, ter, né, a luz, o melhor caminho a ser tomado com relação a algo, de algum fato, pode até ser mesmo um trabalho, né, que eu busque, haja necessidade de eu me afastar, mas é um período de trabalho, de se dedicar, de continuar ali. Então não é um período de ação, tá? Existe aqui uma necessidade de consciência, talvez em situações que demandam, né, coragem ou agir de maneira clara, né? Ou com posicionamento, fazer a diferença, utilizar aí. E lembra que até tem situações que fala aí que você pode estar passando num teste, sendo provado. Então, justamente, né? A única carta que saiu do naipe de copas aqui é o 5 de copas, que fala de chorar o leite derramado. Então, situações que talvez você interiorize, duas cartas que fazem um momento de reflexão muito intenso, assim, mais interno também, interiorizado, que fica ali mais recluso, mas muito intenso, muito sentimental também, vamos colocar assim, com sabedoria, né? E que faça que esse ponderar o trabalho, mas também traz uma reflexão aqui de situações que talvez tenha vivenciado, que traga essa sensação de chorar leite derramado, de lembrar de coisas, né? De que era, hoje não é mais, ou alguém mesmo que foi embora,
né? Uma carta aí que traz esses arrependimentos ou águas vividas, mas muito ali interiorizado para si, tá? Ou coisas que são ocultas. Lembra desde o início, duas cartas aqui traz um quê de situações que talvez não estejam as claras. Então pode ser assim, de fato, alguma coisa que você esteja vivenciando aí que traz essa sensação de coisas que não são legais. Possa ser uma ação sua ou de alguém que agiu com você, né? De alguém que sentiu o passado para trás. E aqui é um período de se reestruturar, de se restabelecer, de fazer esse trabalho interno para ver o que é melhor. Mas o que, que o oráculo pede desde o início? Posicionamento, alguém que faça por onde, né? Utilizar o poder ali, não tem medo. Então, aí passando no teste, né? Então, parece que está sendo testado aqui. Vou tirar uma carta aqui de conselho para touro. Fica. Touro. Justiça. Olha, o arcano da justiça veio aqui. Então, mantenha a sua verdade. Tudo ficará bem. Pode ser, de fato, situações que foram aí, ocorreram com você, de pessoas que agiram aí, talvez mal índole, ou de, né, como eu disse, tudo isso que engloba, é, que não trouxe essa clareza, que traz esse remoer, né, necessidade de se recuperar. Fala então da justiça para você se acalmar e se manter aí na sua verdade, que tudo vai se tornar, vai dar bem, vai dar certo, né? Vão se equilibrar, vamos ver aí a balança da justiça. Então, pender o quê? De agir, a justiça ela também pede para você agir de maneira justa, né? É uma carta que prioriza isso. Então, se você age de maneira justa, não tem por onde aqui, né? Correta, vamos colocar assim. Então, o que for aqui, se for você ou não, você trazer esse pensamento assim, né? Que as coisas elas vão se dar bem. Então, é um momento de continuar se dedicando, fazendo as suas coisas aí. Não parar, mas o seu trabalho também de reflexão aí, de busca por esse melhor caminho, ou o que for ali, do que não tá claro. Vamos dar um conselho pro signo de touro. Um tesouro que vai ser descoberto entre a superfície. A carta lembra o Hobbit. O filme do Hobbit, né? Deixa eu ver. Que tesouro é este? Tá difícil achar, eita. Olhe entre a superfície da sua vida que você encontrará o tesouro. Está te esperando de muitas formas. O segredo é saber que você merece. É algo que você pensava que era maravilhoso, ordinário, tornará ser o quê? Extraordinário. Tem um segundo olhar às pessoas e às situações da sua vida. Então, olhe melhor. Algo Algumas vezes nós recebemos tesouros e está simples. E simplesmente importa o quê? Vamos arrumar aqui. Às vezes nós recebemos tesouros e simplesmente é o que importa. Ver a vida de nova maneira. O tesouro sempre esteve lá. Você não viu. Então, existe alguma situação que fala aí de coisas que estão encobertas que passou despercebido de você. E então por isso fala para você dar um segundo olhar, às vezes, né, uma metáfora que um tesouro. Pode ser para alguns casos, mas assim, situações que talvez que você não tinha dado muita credibilidade e hoje você pode olhar, fazer uma reavaliação aí para ver, né, por outro ângulo e que pode ser muito benéfico, tá? E aqui traz situações, como eu disse, de pessoas ali que coisas que estão ocultas que possam vir às claras nesse período. Mas pede o quê? Um momento de reflexão e de tomar posicionamento de maneira o quê? Correta, tá? Que as coisas esse posicionamento ou usar isso o poder como diz, né? Que eu quero ser uma rainha é o quê? Não deixa de ser uma líder. Então,
ter essa consciência e agir de maneira correta, porque tudo tem tendência a estar bem, tá? Então, esteja atento aí às situações, tá bom, todos? Espero que tenha feito sentido de alguma maneira, se não, deixe pro colega. Eu agradeço que esteja aqui, nos vemos em breve no próximo vídeo. Obrigada e tchau.